Hoje, realmente, eu vou precisar de interação nas discussões. Ouviu, pessoal? Interação. Então, gente, olha só, vamos então começar o segundo dia do curso. É, hoje a gente vamos dispensar apresentações, já apresentamos o André ontem, né? Teve uma aula legal. Eu até achei que vocês participaram bastante, mas o André está pedindo mais participação, né? Então, como a turma não é muito grande, fiquem à vontade para falar no chat, fiquem à vontade para abrir o microfone e falar. Ontem acho que tiveram um ou dois alunos que falaram, então aproveitem o momento, né? Aproveitem que a gente está com uma pessoa que é especialista na área e tem uma formação muito alinhada nessa temática para contribuir, então vamos aproveitar a aula, tá? Vou deixar Dani, contigo, André. tá. Dani, eu só tô com uma tela aqui no Senai, então se tiver alguma coisa no chat, você me avisa, por favor, tá? Pode ser, Pode eu te interromper, falo. não tem problema não, Tá tá? bom. Deixa eu abrir aqui, tá, aqui já tá aberta. Vamos lá. Vocês enxergam a minha tela? Sim, André. Tá, obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. Mais uma vez, obrigado, Daniela. Obrigado à professora Beth Lux, que é a coordenadora do programa, por estar aqui. Nós estamos no nosso segundo dia, né, falando um pouco sobre a indústria 4.0, a transformação digital no setor de petróleo e gás. Não vou dispensar a apresentação. E hoje a gente vai falar um tópico, somente esse tópico, quando a gente deu uma passagem geral sobre a questão da indústria 4.0, de onde ela pode, as tecnologias que podem ser embarcadas. Falamos um pouco sobre cada uma delas. Agora a gente vai verificar tudo isso dentro dos clusters tecnológicos, né? Vocês conhecem a palavra cluster? Vocês já ouviram falar sobre a palavra ou cluster tecnológico? Acredito que sim, porque alguma vez na vida vocês tiveram algum problema no computador, né? E aí tinha aquela palavrazinha cluster lá no computador, ou então algum problema nos clusters e por aí vai. Quem tem mais intimidade em relação à computação vai entender essa palavra. Mas eu trouxe aqui uma definição que, que significa o quê? Que é um conjunto, e no caso que a gente está falando de cluster tecnológico, é um conjunto de tecnologias que a gente chama de tecnologias chaves, que elas foram agrupadas por proximidade tecnológica, por similaridades tecnológicas, e aí elas estão relacionadas com as bases de conhecimentos que estão sendo envolvidas nesse conjunto. Então, por exemplo, se a gente está falando de um cluster tecnológico, como por exemplo em redes, por exemplo. Quais são as tecnologias que eu posso falar que elas estão envolvidas, que elas têm proximidades? Que tecnologias eu posso estar falando de redes? Por exemplo, redes 3G, redes móveis. Aí, junto com essas redes, né, como é que eu faço a transmissão desses dados? Como é que eu faço a transmissão dessas informações? Eu pego por onde? Eu utilizo outras tecnologias, né? Rádio, fibra ótica e por aí vai, não é isso? Se a gente pegar, por exemplo, então, falando das TICs, né? E aí eu tenho um cluster um pouco mais complexo, onde eu tenho as tecnologias de informação e comunicação, aliadas à computação em nuvem, aliada a Big Data, aliada à inteligência artificial, alinhada a Machine Learning. Isso tudo são tecnologias que têm proximidade, que existe uma aplicação entre elas. Então, isso seriam os clusters tecnológicos. Então, aqui eu trago para vocês, dentro daquele estudo que a gente comentou ontem, da indústria 2027. Então, ele traz aqui a questão desses clusters, todos envolvidos dentro dos produtos e processos e gestão e modelos de negócio. Se a gente pensar nesses clusters e pensar como é que vou trabalhar esses modelos de negócio e tudo mais, quem trabalha com engenharia, que acho que a maior parte de vocês que estudou engenharia ou trabalha na área de engenharia ou está fazendo mestrado, doutorado com proximidade, né, da engenharia química ou da engenharia de processos, vocês devem ter, principalmente os mais novos, quando estão se formando, normalmente tem uma ideia de tentar ter o seu próprio negócio. E aí vai gerar o quê? Vai gerar tentar buscar alguma tecnologia, alguma coisa que possa
fazer diferença no mercado de trabalho, fazer diferença no próprio, na parte de negócios. E aí começam a serem criados hubs, né? Hubs de pessoas, hubs de inovação. Eu estava querendo não falar da palavra inovação, porque a gente vai chegar um pouquinho lá do que seria inovação. E aí você também tem clusters de pessoas trabalhando em prol da tecnologia. Então eu tenho um outro conjunto de clusters, um outro conjunto que seriam clusters humanos, dentro do conjunto dos clusters tecnológicos para os processos produtivos, por exemplo. E aí a galera que está se formando normalmente tem a vontade de sempre criar uma startup, criar uma coisa disruptiva e por aí vai, né? Bom, e aí eu falei da palavra disruptiva, né? E aí são as mudanças que podem ocorrer. Então, dependendo da tecnologia que está sendo trabalhada, da tecnologia que está das proximidades tecnológicas, eu posso ter dentro dessas mudanças constantes que a gente verificou, né, que as mudanças ocorreram desde a primeira revolução industrial até a quarta revolução, onde eu posso ter um impacto moderado, um impacto potencial disruptivo e um impacto disruptivo. O que significa esses impactos? Um impacto moderado, quando eu estou trabalhando com tecnologia voltada ao mercado, né, às opções, ao meu nicho de mercado, por exemplo, é como se eu tivesse alguma coisa, alguma mudança dentro do meu mercado que vai favorecer minha competitividade junto aos meus concorrentes. Quando eu tenho um impacto potencial e disruptivo, ele está relacionado a um impacto que vai fazer uma mudança, né, dentro do setor, dentro daquele mercado. Então, por exemplo, o impacto moderado é eu começar a vender produtos dentro da... Deixa eu pensar aqui. O impacto moderado dentro da indústria de petróleo e gás é eu começar a vender alguns equipamentos que eles possam ter tecnologias embarcadas diferenciadas do que eu já possuo. O impacto potencial disruptivo pode ser um tipo de tecnologia que nunca foi utilizada para aquele setor. E aí eu estou trazendo aqui, trazendo uma nova abordagem daquela tecnologia para esse tipo de setor. E esse impacto disruptivo que eles falam que pode ocorrer daqui a próximos 7 anos, né? 5 anos, quer dizer, que vem falando dessa questão do impacto da indústria em 2027, seria esse potencial disruptivo que venha causar realmente um impacto disruptivo, uma mudança de chave. Como, por exemplo, a própria questão quando lá em Hannover, em 2011, os impactos a indústria 4.0, que ela resolveu fazer a mudança de chave. E a gente chama de mudança disruptiva toda aquela alteração de padrões de concorrências, sendo dos setores ou realmente em modelos de negócios. Aqui, só para vocês terem uma ideia, alguns setores, né, que podem ser impactados, e o choque dessas inovações e para cada tipo de tecnologia. Então, foram colocados nesse infográfico 8 tecnologias, desde a inteligência artificial, a rede de comunicações, internet das coisas, produção inteligente conectada, materiais avançados, nanotecnologia, biotecnologia e armazenamento de energia, que foram aqueles 8 setores, aquelas 8 tecnologias, junto com aqueles setores que a gente falou ontem. Faz esse link. Só para ter uma ideia aqui, onde é que nós estamos, no petróleo e gás, a gente tem bastante tecnologias que podem ser impactos e potencialmente disruptivas dentro da área de petróleo e gás. Mas eu falei de inovação, né? Então, essas tecnologias vieram para inovar o setor, né? Elas vieram para dentro desses clusters, né? Tá tudo envolvendo inovação. Então, o que a gente entende de inovação? É algo realmente novo, ou introduzir alguma novidade, ou pegar falando em processo, não pegar algum processo e fazer uma renovação desse processo, ou inovar algum processo produtivo. Então, inovar, a gente sempre acha que é alguma coisa nova, mas a gente pode fazer uma alteração do processo que já vai estar inovando. Trabalhar com inovação é bem interessante, e aí você vê muita gente dizendo que são especialistas em inovação. Eu não vou dizer para vocês que eu sou especialista em inovação. Eu posso ser especialista em algumas áreas que podem ser aplicadas dentro da inovação. Mas quando a pessoa fala que é especialista em inovação, a gente tem que tomar muito cuidado e tem um olhar muito atento a isso.
Porque se eu falar para vocês que eu sou especialista em inovação, vocês podem perguntar, beleza, o que você inovou, professor? Onde é que foi que você inovou dentro dos processos produtivos? Onde é que foi que você inovou dentro da tecnologia? Então, se a gente está falando que é um especialista em inovação, a gente tem que ter alguma, eu chamo de algum sobrenome linkado a isso, tá? Então, trabalhar com inovação, tem muita gente que pode dizer que trabalha com inovação, mas nem todo mundo realmente atua com a inovação. Uma coisa que eu posso dizer para vocês é que eu posso me considerar um especialista em inovação em educação. Aí, se alguém quiser depois saber em que eu estou atuando, a gente conversa, bate esse papo outra hora. E aí, quando a gente fala de inovações, a gente também pode perceber, a gente tem uma caracterização dessas inovações. Aí a gente pode caracterizá-las quanto à natureza. Então, eu tenho inovação radical, eu tenho inovação incremental e inovação disruptiva. Inovação radical é que ela muda o cenário. Isso é muito trabalhado dentro dos mercados, né, dos nichos mercadológicos. Tá? A inovação incremental, você vai adicionar uma novidade a um produto, ou uma própria marca, ou uma série de produção, sem acontecer uma mudança muito brusca. Eu vou trazer alguns exemplos já já para vocês. E a inovação disruptiva, ela ela vai acompanhando o mercado e ela faz uma alteração, e é um movimento que você vai fazendo isso aos poucos, mas você acaba que ah, ah, ela deve atingir um número muito grande de pessoas. Quer ver um exemplo? Vocês vão me dizer que tipo de inovação é essa? A telefonia celular é uma inovação radical, inovação incremental, uma inovação disruptiva? Vamos pensar os celulares em 1997, foi quando eu consegui meu primeiro celular, que inclusive é o mesmo número até hoje. Vocês acham que é uma inovação radical, uma inovação incremental ou uma inovação disruptiva? A utilização de celulares nessa época, em 1997. Eu entendo que é uma inovação radical, porque antes dos telefones celulares, que vocês não devem estar lembrados, nós tínhamos apenas os telefones fixos, alguns telefones públicos, que eu não sei se ainda existem os telefones públicos por aí, e a galera utilizava ainda uns bips, né, uns trins que mandavam umas mensagens. Você ligava para um determinado número e a central passava umas mensagens para a gente. E aí, com o advento do telefone celular, com a abertura, que aí teve vários planos políticos para que pudesse ter essa abertura de telefonia celular, então teve toda uma movimentação para isso. E aí você tem a introdução do celular. E isso foi uma inovação radical. Depois, o celular, né, ele servia quê? Apenas para fazer ligação. Depois teve uma outra inovação no celular, que foi o quê? Mandar mensagens. E aí tinha um custo para isso, né? E as operadoras vinham acompanhando essas modificações. Até que hoje em dia, se eu não me engano, mais ou menos nos anos 2004, 2005, começaram a surgir os smartphones. E aí hoje em dia você faz um monte de coisas, né, com a utilização do smartphone. Então, é um produto que veio ao mercado com uma inovação radical numa época. Com o tempo, ele veio sendo inovado, tendo inovações incrementais. Se a gente comparar com o telefone celular em 97 e o telefone celular agora, a gente temos o que? Uma linha, né? Uma linha do tempo, onde eu tenho uma inovação radical, incremental, e pode-se dizer que vai ter uma inovação disruptiva. Por exemplo, hoje em dia eu, por exemplo, há 10 anos atrás, jamais imaginaria que eu conseguiria fazer qualquer transação bancária utilizando um celular, um smartphone. E aí, a gente tem, pensando na questão dos clusters tecnológicos, das inovações, a gente tem também a questão da prospecção tecnológica. Mas quais são esses tipos de tecnologias que podem ser utilizadas para trabalhar com esses clusters tecnológicos? A gente tem três tipos de tecnologias que são classificadas como prospecção. Eu tenho as tecnologias maduras, eu tenho as tecnologias que são tecnologias de seleção e tecnologias em mutação. Dentre essas tecnologias, né, o que são essas tecnologias de seleção, maduras e mutação?
As maduras são tecnologias que já estão aí, né, há muito tempo. Por exemplo, as tecnologias 3G, por exemplo, elas já estão aí, 3G, 4G, elas já estão mais do que instaladas, mais do que utilizadas em diversos sistemas, em diversos momentos de produção. As tecnologias de seleção são aquelas tecnologias onde elas já são conhecidas, estão sendo aplicadas em alguns momentos, mas ainda não existe uma normativa, não existe ainda padrões a serem seguidos. E as tecnologias em mutação são aquelas tecnologias que podem ser tecnologias de seleção ou mesmo tecnologias que já foram consideradas maduras, mas que estão em processo sempre de mutação, estão sempre sendo alteradas e sendo inovadas para outros tipos de aplicações. Vou exemplificar para vocês. Quando eu falei das tecnologias mobiles, então tem aqui o 2G, o 3G, elas são tecnologias mais maduras, ok? Vocês já ouviram falar de blockchain? Sim ou não, pessoal? Cadê a participação desse povo? Cadê o chat? Conhece blockchain? Todos em silêncio? Não? Sim, é a tecnologia por trás do Bitcoin e dos Isso. outros criptos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. Todo mundo consegue um certificado de um curso, não consegue? Como é que eu posso garantir que aquele realmente é um certificado registrado, que realmente aquele certificado é meu? Hoje em dia não tem como garantir, né? Mas se eu utilizar uma tecnologia blockchain, ninguém consegue fazer uma cópia daquele certificado daquele meu curso, onde eu consiga constatar para vocês que aquele currículo, aquele certificado é real. Por exemplo, o meu certificado, meu diploma de formação. Eu posso tirar uma Xerox ou fazer uma cópia. Hoje em dia a gente consegue fazer cópias, né, maravilhosas com o uso da tecnologia, mas quem garante que eu realmente sou dono daquele diploma? E aí foi com um colega que falou da tecnologia que é utilizada para os bitcoins. Você consegue atestar. Tem outras coisas, esse é um exemplo muito simples que eu estou falando. Já existem instituições de ensino que já estão utilizando blockchain para emissão de certificados, por exemplo. Agora, é uma tecnologia que ainda está em seleção, que ainda está sendo estudada, sendo observada. E a IoT, como eu falei para vocês, em alguns momentos, a IoT, que é a internet das coisas, ela já é uma tecnologia que pode ser considerada uma tecnologia já um pouco madura, já passou por processo de seleção, mas ela está o tempo todo sendo renovada, sendo experimentada em outros momentos. Então, a IoT, que era mais ou menos para a gente ter uma casa inteligente, onde a Alexa ou aquela outra do Google, que eu esqueci o nome, pudesse fazer acender a luz, ou então chegar em casa, ligar, antes de abrir a porta, você está ligando o meu ar-condicionado, ou então eu vou para o mercado, esqueci das minhas compras, eu peço para minha geladeira mandar um e-mail, que eu acho sensacional. Vou sempre usar esse exemplo. Então, isso tudo é para uma casa inteligente. E pensando isso num processo inteligente, um processo fabril inteligente, né? Então, a gente já tem um avanço, uma mudança dessas tecnologias. Antes de André, falar desse... Oi, querida. tem aqui só que o Gabriel colocou como saber o impacto de uma tecnologia. Como saber o impacto, mas o impacto que ela vai causar na vida, o impacto vai causar no mercado de trabalho, qual é o Eu acho contexto? que foi um pouquinho antes, quando você falou da impacto de inovação, ele colocou aqui. Ah, tá, impacto de inovação. É um Como slide um pouco saber... anterior. Então, muitas das vezes as tecnologias, o que o Gabriel que falou, né? O Gabriel, o que eu posso dizer para você é que muitas das vezes as tecnologias, elas acontecem, elas são desenvolvidas para um nicho de um determinado problema. E essa tecnologia, ela pode ser utilizada para outras coisas. Vou dar um exemplo bem simples. Você, Gabriel, já ouviu falar de LP, não já? Provavelmente. Você já ouviu falar de CD, né? Ou DVD, certo? Que atualmente isso não é uma tecnologia muito utilizada. Antigamente, na década de 80, na década de 90, né, muitos tinham LPs, que eram aqueles long plays, que eram os discos de vinis. E aí surgiu, as pessoas adoravam ouvir as músicas com aquele objeto. Só que aí surgiu, por exemplo,
um negócio chamado CD, um compact disc, e havia um CD-ROM que podia colocar as músicas, que diziam que as músicas eram limpas. Foi uma tecnologia que foi empurrada para o consumidor, dizendo que seria melhor do que o disco de vinil. E realmente, na questão de armazenagem, na questão de armazenagem tanto de física quanto de dados, realmente o CD é uma tecnologia que impactou muito isso como inovação. Mas existe um grupo de pessoas, por exemplo, que acreditam que o som do CD, dos discos de vinil, é muito melhor do que o som do CD, porque você perde muita qualidade. Então, é uma tecnologia que impactou no passado e que hoje em dia praticamente já foi esquecida. Teve uma outra tecnologia, falando em dados, que é bem interessante. Antigamente a gente tinha os disquetes. Dani, eu me sinto um Jurássico falando com a turma. Antigamente a gente tinha os disquetes. Esse monte de antigamente aí tá É, pegando é, mal, pega outro eu me exemplo. sinto um Jurássico. Acredito que eles não conheçam os disquetes, mas tinha os disquetes que eram. Eu estou falando daquele pequenininho, né? De 3 Peguei 4. também Ah, disco de pegou? vinil, Isso. disquete, CD, Walkman. Isso, Ó, exato. Que bom. Ai, eu me sinto já que melhor. é para rir um pouquinho, eu tenho todos os meus trabalhos salvos de faculdade em disquetes e eu não Ainda consigo funciona? jogar fora, eles estão Ainda numa funciona. caixinha. Você sabe que eles têm um tempo de validade de 10 anos, né? Não, mas eu vou guardar eles assim como acho que é uma questão sentimental, não sei. Entendi. Então, esses disquetes, teve uma época que veio uma inovação que era o Zip Drive. Era um disquete mais robusto que tinha maior capacidade, que acabou morrendo, uma tecnologia que acabou morrendo por conta, por exemplo, do armazenamento por DVD. Então, assim, a gente percebe que existem algumas tecnologias que surgiram para algum determinado problema, que foram aplicadas em outros nichos. Tudo bem, Gabriel? Consegui responder? Olha que eu trouxe isso aqui. Isso aqui eu recebi hoje, por acaso, de manhã, que eu sou assinante de um site chamado Boletim de Inovação Tecnológica. E aí eu recebi isso aí. Isso é um tipo muito claro que a gente está falando aqui sobre essas tecnologias maduras, seleção e mutação. O que é isso? São drones acoplados a impressoras 3D que estão criando estruturas como se fossem abelhas, imitando um enxame de abelhas. Vocês imaginam o impacto desse tipo de tecnologia, as coisas que podem ser criadas, o impacto dentro, por exemplo, da construção civil em relação a isso? Então, eles estão usando drones que possuem impressoras 3D acopladas para fazer, imitando, né, um enxame de abelhas, uma colmeia, por exemplo. Eu achei isso assim sensacional, esse tipo de avanço tecnológico. Você tem os drones, que servem para uma série de coisas, além de o pessoal ficar brincando por aí. E aí você tem a impressora 3D, o cara pegou as duas coisas e fez isso. E aí, né, falando em inovações, a gente tem as inovações que podem ser abordadas em diversas partes, em diversos setores, né? Eu tenho inovação de produto, inovação de matéria-prima e infraestrutura, inovação em processo, inovação mercadológica e inovação organizacional. Então, quando a gente pensa em inovação e sua aplicação, né, a gente pensa muito nisso. Eu tenho um produto inovador, né? Eu tenho um produto, eu vou utilizar um produto dentro de um novo mercado onde ele ainda não tenha sido aplicado. Eu tenho uma matéria-prima que vai ser inovadora dentro dos processos lá offshore. Eu tenho processos que podem ser muito mais produtivos utilizando determinadas tecnologias. Ou então eu tenho uma inovação dentro de um setor organizacional, dentro de um modelo de negócio. Então eu tenho esses tipos de inovações trabalhando, né, em todas essas áreas. E aí, se eu tenho algumas inovações, eu tenho algumas tecnologias, né? Então eu posso dizer que essas inovações elas estão linkadas a esses clusters tecnológicos. Então, dependendo do meu tipo de inovação, eu posso ter alguma coisa dentro de inteligência artificial, big data, em cloud, nuvem, né? As redes, internet das coisas, produção inteligente conectada, materiais avançados, nanotecnologia,
biotecnologia e armazenamento de energia. Todos esses setores que a gente andou trabalhando. Aí agora eu vou fazer uma atividade com vocês. Pensando nisso, pensando nesses tipos de inovações e pensando na inovação relacionada a produto, ao mercado, matéria-prima, processo, eu vou pegar aqui a canetinha e aí eu vou escolher aqui as cores que vocês me determinarem, né? Pensando nessas inovações, nessas tecnologias aqui embarcadas aqui. Se eu parar para pensar numa inovação em produto, quais dessas tecnologias estariam trabalhando em proximidade ou juntas? Falando em produto. IoT, por exemplo. Oi? IoT, por exemplo. IoT para produto? Só isso? São seleções que eu posso fazer. Eu poderia colocar também Inteligência Big Data, né? artificial. Pra pensar. Inteligência artificial. Nanotecnologia também. Nanotecnologia. Beleza. Agora vamos passar para mercado, vamos passar para matéria-prima e infraestrutura. Armazenamento de energia. Ok. Essa cor não foi muito satisfatória, mas vamos lá. Outra? Mais alguma coisa? Nanotecnologia, vocês acham também? Sim, exatamente. Sim. Materiais avançados, né? Por que não Big Data pode também estar linkado a isso? Porque assim, para eu desenvolver, por exemplo, um material, eu preciso de uma série de dados, né, de aplicações, de inovações, uma série de dados de produção. Então, eu preciso de velocidade de armazenagem de dados, eu preciso de quantidade de dados, e por que não trabalhar com essa parte de Big Data, ou trabalhar com algoritmos, por exemplo, né? Então, também estaria envolvido. Aqui no chat foi colocado, devido ao sinergismo, daria para aplicar todas em todas as áreas. Era isso que eu queria chegar. Quem foi essa pessoa que estragou meu prazer aqui? Gabriel. É justamente isso que eu queria chegar. Por isso que eu fiz essa brincadeira aqui com vocês em relação a essas cores. Porque assim, se a gente parar para pensar, né, essas inovações dentro dessas áreas e essas tecnologias embarcadas, que a gente pode dizer por proximidade, e aí a palavra que eu gostei muito da sinergia das tecnologias, elas podem trabalhar com todas elas. Então é importante a gente entender que por isso que a gente foram classificados como clusters tecnológicos, que a gente consegue fazer esses conjuntos dentro dessas possibilidades de inovações. Bom, e aí voltando para puxando a sardinha para o petróleo e gás, né, puxando a sardinha para a gente aqui, eu trago as 10, como já comentei ontem, né, as 10 tecnologias que podem ser englobadas para que seriam tendências para a indústria de petróleo. Na verdade, essas tendências, como eu estava fazendo as pesquisas, são consideradas 2020, 2021. A gente sabe que já é uma coisa mais avançada, né? Como a gente viu que a tecnologia, cada vez mais, a gente tem um avanço, né? Então, um ano, a gente pode ter um avanço tecnológico muito grande. Uma única coisa que eu sempre vou bater, né, em todo momento que eu sou chamado para falar, é que a única coisa que essa porcaria dessa doença trouxe foi avanço tecnológico para a gente. Em questão de tudo na nossa vida, né? Então, assim, é a única coisa que teve de bom, né? Que eu posso dizer que foi bom, né? Dessa doença, foram os avanços tecnológicos que a gente teve nesses 2020, né? Nesses 2 anos. Tá precisando avançar. Oi? Aí que eu ia falar que aqui no Brasil a gente estava precisando avançar nesse aspecto. Ah, sim, sim, sim. Porque eu já estudei fora e, por exemplo, na Europa já estava mais avançada em relação Sim. a. Qual é o seu nome? acesso Desculpa que eu não estou vendo quem está falando. Luciana Reis. Oi, Luciana, concordo totalmente com você. Mas você também, assim, eu acho muito bom essas comparações, porque a gente precisa de um padrão, né? Mas concorda que se a gente parar para olhar há 5 anos atrás o que aconteceu hoje, a gente está bem avançado, não tá? Eu não sou aquele cara que gosta de enxergar o copo cheio, não, tá? Só para dizer, mas assim, só para fazer tentar a gente, né, perceber que a gente teve uma melhora. Eu falo muito isso porque aí eu tenho, como o pessoal diz por aí, um lugar de fala em relação à educação, tá?
eu consegui atingir muitas pessoas durante esse período fora do Rio de Janeiro, graças a essas tecnologias. Aí eu pego um gancho, né, falando da educação, quando a gente para pensar sobre as tecnologias que eram utilizadas para outros fins que foram aplicadas para a sala de aula. Não foi um grande avanço, Luciano, não é isso? Eu acho que para comentar, eu acho que teve muito uma questão também de, vamos dizer assim, de aceitação, né, do remoto, porque assim, é uma coisa que a gente até poderia, né, trabalhar remoto ou ter. Sim. Hoje a gente vê empresas, grandes empresas que jamais aceitavam, né, você fora do Nunca. escritório, e as pessoas estão Sim. trabalhando 3 dias presenciais e 2 remoto, ou o contrário, né? E isso é uma coisa que foi a pandemia que fez, porque não teria essa evolução, até do ponto de vista, vamos dizer assim, de RH, de questões Sim. jurídicas e tudo mais, né? A gente tem uma evolução, porque assim, eu acho que eu comentei ontem, eu não consigo contratar um bom cara de TI para ficar preso dentro de 4 paredes aqui dentro de uma instituição, por exemplo. É muito difícil. Hoje em dia, essa galera toda está em casa, atuando em casa. Quer ver uma outra coisa interessante? Design gráfico. Você também não consegue hoje em dia design gráfico para trabalhar. Aí vocês pensam assim, poxa, design gráfico? Sim, design gráfico é muito importante, principalmente esses que estão voltados mais a essas tecnologias dentro das arquiteturas, né? De internet das coisas, utilizando Big Data, inteligência artificial. Tem muito profissional de design gráfico atuando nessas áreas que está sendo necessário, tá? Mas foi muito bom essa colocação. A gente, com certeza, Luciano, a gente precisa evoluir cada vez mais. E a gente vai sempre estar um pouquinho atrasado em relação lá fora, mas eu acho que a gente tem um potencial de inovação. E uma coisa que eu vou brincar agora é que tem um ser humano mais inovador e criativo, que a inovação e a criatividade acabam andando juntas, né? Do que o brasileiro? Não tem, né? A gente vê muito por aí. Aí eu trouxe aqui dessa empresa Start Us, ela vende uma base de dados muito interessante. Ela fornece isso. As tecnologias que existem, ela fez tipo um hubzinho de tecnologias e ela aponta os principais players, as principais empresas que estão atacando nessas áreas em relação à inovação dentro de petróleo e gás. Então você tem aqui internet das coisas, a inteligência artificial, big data, automação e robótica, modelagem 3D e manufatura 3D e modelagem, computação em nuvem, realidade virtual aumentada, sistemas de manufatura, manutenção preditiva e blockchain. Então, todas essas empresas, elas enxergaram que a potencialidade dessas tecnologias embarcadas dentro como tendências dentro da indústria de petróleo e gás. E aí eu trago para vocês aqui alguns exemplos, né, sobre isso. Como, por exemplo, aqui, eu tenho dentro um clusterzinho tecnológico como inteligência artificial, Big Data e Cloud, né? Eu tenho esse Dynamic Position System, que é o DPS, é como se fosse uma âncora para o GPS. Então, aqueles navios que trabalham juntos lá com as plataformas, eles têm muito ou aqueles navios de FPSO, que são muito trabalhados na extração de petróleo, de óleo, né? Em mar e também que são utilizados em águas profundas, né? Por conta da questão dos cabos que estão interligados. Eles utilizam essas âncoras via GPS para justamente não ter esse problema desses cabos que estão ligados a esses navios, né? Um outro caso também de aplicação é o Digital Twins, que eu falei com vocês ontem. Então, é bem interessante que trabalhando com a inteligência artificial, você tem uma cópia do seu sistema, onde você, inclusive, pode fazer uma manutenção preditiva dos equipamentos. Tudo bem para manutenção preditiva, gente? Eu esqueci de perguntar isso ontem para vocês. Onde você começa a observar, monitorar, onde pode haver uma necessidade de manutenção antes que ocorra a manutenção. Então, olha, essa peça aqui,
ela está começando a dar sinal que pode vir falhar. Então eu já vou lá, já vou fazer a troca dessa peça. Isso tudo eu posso fazer simulações ou observando junto com o Digital Twins. Lembrando que Digital Twins apenas com inteligência artificial. Uma outra coisa que eu peguei dessa Energy Sys foi a questão do trabalhando com IA, Big Data e computação em nuvem, o quanto que isso ajudou dentro da questão da exploração em petróleo e gás. Por quê? O que aconteceu, o que tem acontecido muito movimento em relação ao óleo, ao petróleo, né? Aos combustíveis fósseis? Um movimento muito voltado para o meio ambiente, onde impacta na produção, na prospecção desses materiais, né? Nesse tipo de tecnologia. Então, o que essa empresa investigou? Ela investigou que, com a utilização dessas tecnologias, desse cluster tecnológico, por exemplo, eu consigo ter um impacto significativo na pegada de carbono. Por exemplo, se eu estou trabalhando com meus processos lá dentro do meu grupo, lá, por exemplo, a Shell, quem tem feito muito isso é a Shell, tá a Shell lá fora, né? E a British Petroleum, que é a BP, que elas têm trabalhado muito com essa questão de utilizando esse cluster tecnológico para, por exemplo, diminuir o consumo de eletricidade utilizando computação em nuvem e com isso diminuir a pegada de carbono. Uma outra coisa interessante a gente, não sei se vocês já atuaram com eu falei ontem de alguns softwares de simulações. Qual é o grande problema desses softwares de simulações? A gente tem os softwares eles acompanham uma série de aplicações, uma série de rotinas. E muitas dessas rotinas acabam dando problema. E a gente está acostumado com esse tipo de problema, achando que é normal. Só que isso acaba onerando muito, né? Porque vocês que trabalham com essa parte de programação, precisam muito trabalhar para consertar esses problemas. E aí você tem, aliado a isso, o custo desses softwares e a cada ano, ou a cada, sei lá, período, esses softwares sofrem atualizações e há uma necessidade de se gastar com essas atualizações. E, consequentemente, aqueles erros que vinham acontecendo vão sendo sanados e vão tendo criados outros erros. Essa questão da IA, Big Data, computação em nuvem, ajudou isso, porque você minimizou os custos em relação a isso. Então, os softwares impactaram muito essa questão, esses softwares embarcados em nuvem, impactaram muito a questão dentro da exploração do petróleo e gás, na questão dos sistemas. E uma outra coisa, utilizando, por exemplo, a inteligência artificial, é você tomar decisões rápidas. Então, no mundo dos negócios, principalmente nessas áreas de grande impacto, decisões rápidas em relação a dados e dados confiáveis e que você consiga fazer projeções bem fidedignas do que pode acontecer, né? Quanto mais rápido você tem isso, mais rápido você toma a frente. Então, também impactou muito essas empresas. E essas empresas, como eu falei para vocês, a Shell e a BP, elas têm trabalhado muito com essa questão. E outra coisa, né? Se a questão do CO2, eu sempre brinco, as empresas elas não são boazinhas, né? Elas não estão fazendo isso porque elas querem, né, serem super fofas com o meio ambiente. Ou elas estão fazendo isso porque elas vão tomar uma fumada em relação a multas, ou podem ser fechadas, e elas querem ficar bem na fita, né? Então, isso acontece muito com essas empresas, e acaba sendo positivo, porque elas buscam isso para tentar uma boa imagem, reduzir seus custos e, consequentemente, causam impactos mais positivos do que negativos. Uma outra coisa também que eu pesquisei para mostrar para vocês, a Shell, por exemplo, dentro de um campo, que é o Campo Stone, que fica, se eu não me engano, no Golfo México, agora me falha a memória, eles têm lá uma plataforma, um navio que faz essa completação lá da plataforma petrolífera. Eles desenvolveram muitas tecnologias em alto mar, por meio da tecnologia 3D. Então eles utilizaram lá alguns materiais diferenciados para testar antes de aplicar os equipamentos que eles precisavam. Então a gente fazia uma série de testes utilizando esses protótipos com esses materiais, sendo impressos em tecnologia 3D, em manufatura aditiva, e aí eles depois faziam essa mesma aplicação já direto, minimizando os erros que eles poderiam ter. Outra coisa que todo mundo conhece seria, no caso, a robótica.
os diversos robozinhos que são utilizados, né, no auxílio dessas plataformas, principalmente na parte que é de águas profundas, e aí você tem um avanço tecnológico, então você tem mais clusters de tecnologia sendo envolvidos nessa parte, porque você, além de você ter a robótica, você agora tem a inteligência artificial, você tem as máquinas, o machine learning e a programação neurolinguística que você acaba utilizando para treinar essas máquinas. Então, é um outro tipo de inovação dentro de uma coisa que já existia, que eram os robozinhos. Só que eles eram robôs sendo controlados, né? Agora a gente tem esses robôs que praticamente eles pensam mais do que a gente. Mas eles, como eu disse ainda ontem, eles precisam ainda ser treinados. E aí eu trago para vocês aqui uma coisa bem interessante. Todo mundo já ouviu falar dos drones. Eu até comentei lá atrás com vocês hoje sobre os drones, né? Algumas empresas já estão usando lá fora drones. E aí você tem sistemas embarcados, o sensoriamento e a internet das coisas, tudo envolvido. Então, o que eu posso fazer utilizando lá nos meus postos? Monitoramento remoto, eu posso monitorar como é que está a área, eu posso verificar questões de segurança, eu posso fazer inspeções utilizando sensores, escaneamento mesmo, isso tudo utilizando os drones. Eu posso também fazer um monitoramento químico. Então, tem alguns sensores que são embarcados nesses dronezinhos que podem verificar metano, níveis de metano, pode verificar a possibilidade de vazamento. Então, existe uma série de coisas que estão sendo desenvolvidas para esse tipo de aplicação. Então, um brinquedo que já está sendo utilizado como armamento de guerra, que já está sendo utilizado agora, por exemplo, essa questão de controles e monitoramento dentro dos poços de petróleo. Uma outra coisa que é interessante a gente pensar, que quando eu falei de sensores, né? Com o desenvolvimento da tecnologia, o valor de sensores tem caído abruptamente os custos para a utilização de sensores. Hoje em dia você pode comprar um drone e botar uma série de sensores. Aqui no Senai, por exemplo, a gente tem uma iniciação científica em que o professor está fazendo um carrinho com uma série de sensores para entrar num laboratório caso esteja um vazamento de alguns produtos químicos. Então ele compra isso tudo na internet hoje em dia. Ele comprou a série desses sensores, está acoplando um carrinho e está fazendo uma série de testes aqui. Então, assim, para você ver que é uma tecnologia que já está ficando bem acessível a todos, e principalmente quando a gente pensa em custo. Então, eu achei essa sacada. Eu sou apaixonado por esse tipo de coisa. Quando teve lá que eu mostrei para vocês os drones com impressora 3D, e tem essa parte dos drones que fazem esse tipo de monitoramento. Se eu não me engano, a Braskem já está usando também a BASF. É a BASF que está utilizando drones também para monitorar os seus tanques. André, Ui. tem aqui uma colocação, alguma análise do impacto dessas tecnologias, principalmente a robótica aliada à inteligência artificial, no emprego das pessoas? Ah, sim, com certeza. Normalmente a gente tinha uma série de mergulhadores que iam a uma determinada profundidade, principalmente que eles não poderiam ir muito profundo por conta de questões de saúde. Consequentemente, você tem a aplicação desses robôs para fazer esse acesso mais profundo. E aí, coisas que o ser humano não poderia fazer. Por mais que você tenha lá alguns navios ou submarinos que possam te levar lá embaixo, é muito arriscado. Então, há um impacto realmente disso. Mas, de novo, né? Não é porque essa tecnologia ela está lá, provavelmente eu tenho um custo muito maior, muito elevado, para ter uns submarinos e um robozinho que vá até sei lá, eu vou jogar assim de bobeira mesmo, as fossas marianas. É um custo muito elevado. Vocês sabem que as fossas marianas são o local mais profundo que a gente consegue acesso até hoje, né? E você tem a questão de você não conseguir um cara lá. Mas eu não vou gastar, né? Por exemplo, para um robozinho para tomar conta lá de alguns cabos que eu posso colocar 2 calangos para mergulhar lá.
Então, assim, eu tenho que verificar qual é esse impacto. Normalmente, o que a gente tem muito aqui, que aí eu não vou levantar isso como uma bandeira política, não vou levantar isso como nada, eu vou só trazer essas informações. A gente tem os nossos sindicatos, que acabam operando em prol disso aí. Mas vocês podem ter certeza que, mesmo que esses drones ou esses submarinos, esses robozinhos, acabem sendo o custo cada vez menor, vocês podem ter certeza que, como eu falei no passado, algumas profissões vão deixar de existir para outras surgirem. Eu não tenho dúvidas que um dia pode impactar. Mas a questão de custo, ainda mais do que ele precisa fazer, ainda não acho tão impactante assim. Não sei se eu respondi. Acho que sim. Já agradeceu aqui. Obrigado. Em relação também, a gente fala muito, né, das tecnologias, e a gente também tem que pensar muito nas redes de comunicação, né? A gente tem as redes corporativas, as redes domésticas, as redes industriais, e aí você tem também os data centers, né? Então, existem uma série de impactos relacionados a essas redes, e com isso você tem todas essas tecnologias que podem ser trabalhadas junto com isso. Se a gente parar para pensar, né, o custo, qual é o custo que vocês acham de um data center para um complexo industrial, como é, por exemplo, lá, sei lá, eu vou usar a Reduc, porque é a única que me veio à cabeça, né? O Comperj já voltou a ser construído, pessoal? Vocês sabem dizer? Você sabe, Dani, se o Comperj voltou? Sinceramente, não sei te dizer. Porque, assim, com Tinham certeza... retomado algumas coisas, mas depois eu acho que assim, com uma, vamos dizer, com uma continuidade, eu acho que não. Entendi. Então, o Comperj seria um excelente exemplo da questão de um data center ou de uma lã industrial que deveria estar sendo construída para isso. Então, é um complexo industrial sendo construído ali, lá em, se eu não me engano, São Gonçalo. E aí você tem, com certeza, eles estavam todos trabalhando em prol de ter uma rede como essa. Então, o custo para se manter isso é muito grande. E aí, o que tem mais envolvido com isso? Eu tenho um cluster tecnológico, eu preciso de comunicações entre as minhas redes, eu preciso de tecnologias em relacionadas a isso. Uma tecnologia 3G, 4G, 5G. E aliado a isso, eu preciso de cybersecurity. Eu preciso de segurança. Então, cada vez mais há um grande investimento em relação a isso. Existem, né? É que a gente não tem contato com isso, mas quem trabalha com segurança cibernética fala muito sobre isso, que existem vários níveis de pessoas que invadem, né? Então tem aquela galera que chamam de invasores kids, né? Que são aqueles que entram, que começam a brincar com códigos e começam a tentar entrar em alguns sistemas. E cada vez mais essa galera fica sendo cada vez muito mais ganha uma grande expertise e vão se desenvolvendo. Consequentemente, a gente precisa desse pessoal para desenvolver essas tecnologias para impedir isso. Então, é um outro tipo de nicho tecnológico que a gente precisa pensar quando a gente está pensando nos clusters tecnológicos. Aqui tem uma colocação da tua pergunta, né? Depende do tamanho da empresa, do fluxo de dados e do espaço alocado, bem como o consumo de energia. Não é barato, melhor usar cloud em alguns casos. Exatamente. E aí eu volto à questão lá do que aquelas empresas como a Shell e a BP estão trabalhando em cloud para justamente diminuir os custos, tanto que eu comentei, quanto da pessoa que fez esse comentário aí no chat. Deixa eu só ver aqui. Sim. E aí, então a gente está pensando, né, em clusters tecnológicos, a gente está pensando numa série de tecnologias embarcadas, eu estou pensando em robôs que vão em águas bem profundas, eu estou pensando em impressão 3D de um determinado material, como a Shell usou nesse campo lá de Estônia. Mas isso tudo só é possível, junto com as tecnologias, com os mesmos materiais sendo desenvolvidos. E aí a gente tem eu achei esse gráfico bem legal, esse infográfico, porque ele tem o período dos materiais que desde que eles foram desenvolvidos até a sua introdução ao mercado. Então a gente tem uma série de materiais que foram desenvolvidos
e que já estão estabelecidos como tecnologias mais maduras dentro da tecnologia da ciência dos materiais e materiais que estão ainda em desenvolvimento. Então, por exemplo, quando eu falei da Shell lá, que utilizou a impressão 3D para fazer lá algumas sondas, para fazer alguns sistemas, alguns equipamentos, eles trabalharam com um tipo de espuma diferenciada. Então, uma espuma de provavelmente poliuretano, que era inovadora para esse tipo de aplicação, para esse tipo de tecnologia. Como eu falei para vocês também ontem, sobre a possibilidade de imprimir órgãos, né, de imprimir comida. Então, são outros materiais que têm sido desenvolvidos. E aí a gente pega uma questão que tem dentro da biotecnologia, que tem a biotecnologia vermelha, a biotecnologia verde e a biotecnologia branca. A biotecnologia vermelha, que é na área de saúde, a biotecnologia verde, que é da parte de agronegócios, né? E a biotecnologia cinza, que tem a ver com a questão dos processos produtivos. Então, a gente também tem esse desenvolvimento desse material. Não sei se vocês lembram de ontem, uma imagenzinha que eu coloquei lá, da questão dos sistemas que precisam estar trabalhando juntos com a indústria 4.0, né? Que seria os sistemas cyberfísicos, biosintéticos, inteligência artificial e materiais. Então, tudo isso a gente percebe que realmente há um grande movimento para que essas tecnologias estejam trabalhando juntas. Voltando aqui rapidamente para vocês. A gente tinha brincado aqui, né? Então, a gente percebe que dentro dessas inovações que todas estão atuando aqui, eu consigo englobar todas essas tecnologias em pequenos nichos que podem ser ofertados para um determinado problema, virando uma determinada solução. Mas isso não é o que vai parar ali. Eu posso utilizar essas soluções em determinados problemas para outras aplicações. E é isso que é o grande tchan das inovações, tá? A gente utiliza uma série de soluções que a gente cria uma série de soluções para problemas específicos que depois elas podem ser utilizadas em outros nichos. Isso que é o grande legal da inovação. André, tem uma pergunta aqui. Existe alguma relação com as tecnologias embarcadas e materiais compósitos? Sim. Daniel Rezende. Tá. Oi, Daniel, boa pergunta. Existe sim. Por exemplo, existe uma série de nanomateriais que têm sido estudados para justamente comportar a transmissão de dados, para justamente estar dentro da questão de energia, de armazenamento de energia, ou de transporte de informações, ou transporte de dados. Então, tem sido estudado, a nanotecnologia tem sido exaustivamente aplicada para esse tipo de coisa, tá? Então, é isso que é um detalhe que eu ia falar com vocês. O pessoal que trabalha, principalmente no mestrado e doutorado, que estão pensando em trabalhar com nanotecnologia, trabalhar com nanomateriais, que eles acabam andando juntos, né? É uma boa vertente justamente para esse desenvolvimento todo. Então, esses clusters tecnológicos e isso tudo pode ser realmente utilizado nesse desenvolvimento desses materiais, tá? Uma boa pergunta. Nossa, muito boa. Eu acho que eu estou... era isso, encerrando. Mas eu não encerrei totalmente não, peraí. Cadê vocês? Perdi vocês. Achei. Bom, o que eu quero perguntar a vocês? Faz sentido para vocês essa questão desses clusters tecnológicos com o que vocês têm estudado na carreira de vocês aqui nas universidades? Que eu acredito que a maior parte é da universidade, não é isso, Dani? Sim, a gente tem pessoas de fora da universidade, mas a maioria é da universidade, alunos de graduação em nanotecnologia, ótimo. Mestrado, doutorado, pós-doutorado. Essa é a galera que eu quero falar mesmo. E aí, quem foi que fez essa pergunta foi Daniel que você falou? Foi Daniel Rezende. Daniel, essa pergunta faz sentido para você esse agrupamento de tecnologias dentro da inovação, dentro da sua área? Não só Daniel, mas como outras pessoas também que estão aqui. Eu acho que deixa eu ver aqui. Sim.
Ah, Daniel, não é só assim não, vamos discutir. Podem abrir o microfone para Pode falar abrir o aí, gente. microfone, gente. Por favor, hoje é meu último dia com vocês. Eu quero bater eu justamente queria conversar mais com você. Cadê a pessoa que ontem tinha me perguntado? Estou procurando aqui. Eu vou chamar pelo nome. Não vai sair, não. Senão a Daniela não vai dar o certificado, hein? Acho que ontem discuti foi com. Conversei, acho que foi o Eric que me fez umas perguntas, não foi, Eric? E aí, pessoal, faz sentido para vocês isso tudo que eu falei dessas tecnologias embarcadas? Faz sentido para vocês esses clusters tecnológicos, principalmente voltados para a área de petróleo e gás? Eu acho que faz muito sentido. Por quê? Eu, Oi, pode falar. Ai, que bom, fale. Luciana, para mim faz muito sentido, até mesmo porque a gente tem a questão da expansão, né, das fontes renováveis, o setor de petróleo precisa se reinventar para poder se manter, e aí tem que dar uma melhorada. Ótimo. Essa questão do setor da parte renovável é bem interessante. Eu, por exemplo, sou polimérico. O meu doutorado que eu estou tentando fazer é na área polimérica, lá no IMA. E aí, eu estou pensando em aplicar uma tecnologia já madura para obter um determinado polímero, que é uma borracha. Ela é uma cópia da borracha natural, que é o poliisopreno, só que utilizando monômeros verdes. Olha que interessante. Esses monômeros verdes, eles são monômeros que podem ser sustentáveis. Eu posso fazer uma produção sustentável dele, ao invés de eu ficar fazendo, por exemplo, utilização do isopreno, que é por base ah, da exploração do petróleo, por exemplo. E alguém falou de sinergismo aqui de novo, daqui a pouco eu leio. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero usar uma tecnologia que eu já trabalhei, aplicando nesses monômeros verdes para obter uma borracha pseudo-verde. Por que eu falo que é pseudo-verde? Porque simplesmente é que nem tem uma empresa aí que vende o plástico verde, né? Ele vem com desenvolvimento tecnológico muito bonitinho até virar polímero. E aí esse polímero vai para o meio ambiente da mesma forma. Então é um pseudo-verde. Mas isso é um outro assunto para um outro momento. Mas eu acho que vocês são eu acho que eu considero assim, ah, extremamente importante os desenvolvimentos que vocês têm feito na área de nanotecnologia, na área de renováveis, porque a gente precisa realmente pensar nisso tudo. E por que não utilizar algumas tecnologias já existentes ou desenvolver outras tecnologias para essa melhoria desses processos produtivos? Lembrando, né, que desde aí você tem a questão do escalonamento, né? Vocês estão começando lá numa bancada, né? Desenvolvendo um processo numa bancada. Depois esse processo vai para uma planta piloto. Depois ele vai para uma área industrial um pouco maior e depois pode virar dentro de um complexo industrial. Então a ideia é que esses desenvolvimentos levam tempo, mas com o desenvolvimento da tecnologia, com os clusters tecnológicos, essa questão escalável, ela pode se tornar muito mais rápida. E vai depender muito do desenvolvimento de vocês. Muito dessas áreas, principalmente dessas áreas. Opa, pode falar. Complementar o que eu falei, né? O outro rapaz falou aí que geralmente a gente evolui no caos. E no que diz respeito ao desenvolvimento renovável e toda essa questão ambiental, não chega mais a ser só uma questão do clima, mas são questões econômicas, porque os mercados estão mais exigentes. Então, a gente tem que Sim. realmente se adequar, né? Sim, isso é bem legal. Lembra quando eu falei lá que a Shell começou a pensar em nuvem, né, em tecnologia em nuvem? Ela começou a ter uma pressão da população, uma pressão dos próprios colaboradores, uma pressão do mercado. Porque, olha, vocês são exploradores de petróleo, vocês são os grandes poluidores. É, abaixo deles só a galera que faz plástico, que é considerado os criminosos do meio ambiente. Então, eles são em primeiro lugar, depois vem o pessoal que faz plástico. Então, essa galera do petróleo, eles começaram a repensar isso justamente nessa questão de que se eu não fizer isso, eu vou perder mercado. E aí você tem a questão do desenvolvimento tecnológico e de materiais que tem lá as baterias, você tem as células de hidrogênio, as células fotoelétricas sendo desenvolvidas por conta desses materiais que a maior parte de vocês devem estar estudando por aí, mais para frente. Mas lembrando que a gente também precisa dessa galera toda aí que trabalha com computação, a pessoal
algoritmo, o pessoal que trabalha com linguagens matemáticas, com linguagem computacional como Python, como MATLAB e por aí vai, né? Isso aí, a empresa que vocês vão ter amanhã ou quarta-feira ou quinta-feira, ela emprega muito esse tipo de tecnologia e ela vai mostrar muito essa parte para vocês desse desenvolvimento. E outra coisa, né? Andar com desenvolvimento tecnológico sem pensar no meio ambiente, sem pensar, né, consequentemente, no fator humano, eu acho que é andar para trás. A gente sempre fala, sempre se falou, né, durante muito tempo a questão de integração, mas sempre se falava e não integrava, né, assim, as áreas. A gente sabe da dificuldade de caminhar junto a parte de meio ambiente, com a parte de desenvolvimento de produto, que seja petróleo, seja polímeros, e a parte agora de, vamos dizer assim, mais tecnológica, de IoT, de simulação, né, então, assim, eu acho que todas essas questões disruptivas, elas trazem muito forte a questão da integração, né? Sim, com certeza. Não só da parte tecnológica, vamos dizer, de dados, mas da integração com o processo, da integração com o todo. Aquelas bolhas, né, que tinham isoladas, né, elas não faz mais sentido, né? Eu sou o cara da tecnologia, eu vou trabalhar só com isso. Eu sou o cara lá de desenvolvimento de produto, eu vou trabalhar só com isso. Eu sou o cara lá que estou lá fazendo monitoramento ambiental, eu não me importo com o resto. Não, tudo isso tem que estar integrado, exatamente isso. Isso é muito legal. Isso é muito importante, saber que é pensar nisso, né? Que cada um faz parte daquela engrenagem. Então, ela não vai girar sozinha se se o pessoal trabalhar junto. Isso é muito importante. Muitos países já entenderam isso, muitas empresas já entenderam isso. Eu sempre brinco, né, quando eu dou aula de alguma relação de processos produtivos com meus alunos, dentro da cadeia de produção, você tem lá, né, o engenheiro de processo, você tem o engenheiro de desenvolvimento, aí você tem a galera que está lá, né, tomando conta do processo, tem um pessoal de operação, e no final das contas, quando sai o seu produto, você tem esse pessoal que acaba armazenando e fazendo a logística desse material. Só que muitas empresas ainda não entenderam que esse cara que está aqui no início do processo, que é o engenheiro de desenvolvimento, o engenheiro de processo, é tão importante quanto o cara que está aqui na logística. Sabe por quê? Por exemplo, pensando em borracha. Imagina, eu sou eu sou uma fábrica de borracha. Eu coloco lá, no final, eu tenho lá todo mundo super bem tratado, meus funcionários super bem colocados, eu tenho uma empresa terceirizada para embalar essas borrachas e entregar para o meu cliente final, lá, sei lá, para uma Michelin da vida. Imagina se eu tenho lá um terceirizado insatisfeito com a empresa e ele coloca lá dentro uma ferramenta, uma chave de boca dentro do fardo de borracha. Normalmente as empresas pegam esse fardo e jogam dentro de um misturador. Imagina o estrago que vai ser. Então, entender que a função de cada um é super importante e dar o devido valor, e aí pensando no fator humano, tá? E nessa questão da integração dos processos produtivos, é muito importante você saber que todo mundo ali tem um nível de importância surreal no produto final. Eu não posso só tratar bem o cara que está aqui e tratar mal o cara que está aqui. E aí, pensando nessa integração de pessoas, pensando na integração de processos e pensando na integração propriamente tecnológica. Tá? Eu gosto muito de pegar essa parte do humano junto com as tecnologias para a gente repensar até no nosso posicionamento dentro de um processo produtivo, achando que, por exemplo, eu como um engenheiro ou eu como um químico, eu sou o coração da fábrica. Não, todo mundo tem a mesma importância. Isso é muito importante para vocês que estão aí começando a carreira de vocês, por exemplo. Dani, eu acabei acabando, né? Eu terminei bem antes, acho que do planejado, que eu terminei 20 minutos antes, que eu achei que, como eu fiquei empolgado onde que a galera estava bastante... Não, eu acho assim, ideia. Eu não sei, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Vocês querem a apresentação, Dani? Eu posso mandar para você a apresentação e você pode disparar para quem precisar. Boa tarde, professor. Adriano. Oi, tudo Adriano. Bem? Tudo bom? Tudo bem. Eu tenho formação na área de automação, eu não sou especialista na área química, tá? Então, eu queria entender um pouco, eu vejo todo mundo falando de indústria 4.0, né, transformação digital e muito na tecnologia. Uhum. Olhando para a parte de processos químicos, o que tem mudado, né, no seu ponto de vista, em relação à mudança do próprio processo, né?
o que se fazia antes com um determinado processo, por exemplo, um reator, né? Ok, não vai ser mais o reator, agora se faz com outro tipo de equipamento, um outro tipo de processo que substitui, né? Que vai ter impacto ambiental, impacto de energético, otimização. Como que você vê essa mudança? Então, eu vejo uma mudança muito positiva e tem acontecido, principalmente na questão de simulações de processo. Hoje em dia, eu acho que você estava ontem, provavelmente, e Sim. eu falei de algumas empresas que procuram alguns institutos para trabalhar com simulações. E é a questão, justamente isso, eles fazem diversos cenários para saber como é que eu consigo fazer um processo produtivo mais eficiente, onde eu tenho uma eficiência energética maior, então eles desenvolvem isso. Então, existem softwares que estão justamente embarcados nessas tecnologias que você comentou, que ajudam nessa interpretação. E aí eles contratam esses institutos, fazem esse desenvolvimento e aí eles começam a conversar com as empresas de automação, por exemplo, para verificar qual é a melhor solução para eles. Então, por exemplo, como você me falou, que é da parte de automação, não é isso? Isso. A questão de automação. Então, eu posso ter alguns reatores em que determinados sensores ou determinados... me ajuda aí, conexões entre o computador e o equipamento, como é que é, conversores? Controladores, CLPs. Isso, principalmente esses aí que eram muito caros, muito caros, né? Mas assim, tá barateando, principalmente essa parte de controladores, então tem sido muito aplicado. E esses controladores estão sendo aplicados justamente utilizando, por exemplo, machine learning. Então tem se pensado muito nisso. Na questão de materiais para os reatores também tem se pensado muito nisso. Eu tenho uma colega que ela estava trabalhando com reatores à base de bambu. O bambu é um material bem interessante. Então, assim, é uma questão renovável, um outro tipo de reator para outro tipo de operações, ao invés de eu trabalhar com reatores tradicionais. Então, assim, existe uma série de desenvolvimentos que eles acabam, às vezes, esses desenvolvimentos nem se falam hoje em dia, mas pode chegar num momento em que eles podem conversar. E é justamente esse o papel da indústria 4.0, fazer com que eles consigam conversar. Ok, aproveitando só a ocasião, já mais uma pergunta, né? Eu lembro que eu estudei controle, né? Controle 1, controle 2, né? Controle de processo. E minha pergunta, eu lembro que quando você cria, exato, quando você cria os modelos, né? O modelamento. Minha pergunta a gente falou bastante de inteligência artificial, e eu sei que hoje o pessoal usa mais otimização, né? Com fuzzy, tem algumas técnicas, né, que são utilizadas. Como você vê isso em relação à inteligência artificial? Porque a inteligência pode ser o substituto para o controle avançado? Você vê como uma opção ou não? Adriano, eu vou te dar um chute, tá? Porque realmente eu não sei. Essas lógicas fuzzy que você falou, por exemplo, essa questão desses controles de processos e tudo mais, isso são otimizações, cálculos que podem realmente ser ensinados para a inteligência artificial. Concorda comigo? Sim. Se você consegue jogar esses dados dentro de uma planilha de Excel, se você consegue jogar esses dados dentro de uma nuvem, com certeza você consegue fazer com que essa tecnologia possa ser embarcado junto com eles. Então, Sim. eu acredito que pode ser um passo, sim, Adriano. Sim, não, a pergunta é mais a questão do modelamento, né? Porque eu sei que o modelamento é a parte mais complexa, né? Então, a modelagem matemática, a questão de métodos numéricos, por exemplo, tem sido muito estudado isso aí. E com certeza amanhã ou quinta-feira, o outro palestrante vai dar um show sobre isso, falando dessa parte de métodos numéricos para esse tipo de aplicações, por exemplo. Perfeito. A Veva é muito avançada nesse quesito aí, pode ter certeza. Perfeito, obrigado, professor. Aqui, isso que eu agradeço. Inclusive, eles são que eu posso dizer, um bom concorrente da DWSim, se eu não me engano. DWSim? Esqueci o nome da empresa. Existe uma outra que é o Bambambam e eles são concorrentes deles para esse tipo de coisa. Tá? Ok. Eu que agradeço a participação, Adriano. Ok, obrigado. André, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta que agora, quando o Adriano falou, me veio assim, como fica a miniaturização de processos dentro dessa parte de transformação digital, assim, claro que tem os recursos de rede, de controle, tudo que vem embarcar, né, nessa transição, mas
Eu acho que a miniaturização em si, ela não fica dentro da indústria 4.0. Você chama de miniaturização que A redução de escala de Ah, processos, de reatores, como é que fica então, isso? eu acho, Dani, a questão dessa miniaturização dessas escalas tem sido estudada é, principalmente na parte de nano. Ah, Você, tá ficando dentro da parte de essa nano? parte de nano. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu tive que escrever há um ano atrás um material sobre nanotecnologia, e aí eu verifiquei que existem diversos processos que têm sido famoso Lab on a Ah, chip. Lab on a chip. Eu tenho visto exatamente isso, algumas coisas desse tipo assim, que às vezes a necessidade dessa criação pode ser feita disso na parte de monitorização mesmo, tá? Os micromodelos, sim, Isso. mas eu estava pensando assim, mais na questão dessa redução de escala industrial, né? Mas eu, assim, nunca estudei muito isso e agora Ó, ele pergunta... microfluídica é uma. Ó. A microfluídica, isso. Tem um pessoal da Shell que trabalha aí no fundão, em algum laboratório que eu não lembro qual é, que tem um laboratório justamente de microfluídica. Justamente um pessoal que tem. O nosso PRH tem alguns professores que ficam no Paint, né? E daí já trabalham nessa linha de estudo de desenvolvimento de micromodelos, até para aplicação de avaliações de petróleo. A gente teve uma aluna aqui de graduação que fez um belíssimo trabalho nessa área que terminou. Legal. E eles pesquisam um pouco dentro dessa parte de micromodelos, né? Desenvolvimento Sim. de micromodelos e avaliações dentro desses micromodelos. O Senai, antes da pandemia, ele, não sei se foi ele que elaborou, mas teve uma grande participação, acho que foi elaborado aqui mesmo no Senai, no outro Senai, que o sistema, o Instituto Senai de Biosintéticos estava atuando dentro dessas simulações dentro de microfluídica, por exemplo. Então eles têm um desenvolvimento, e aí foi que eu descobri que tem a galera da Shell. Entendi. Fazendo exatamente isso. Mas é um caso a ser investigado, sim. Mas eu acho que é bem possível, sim, Dani. Bem possível, sim. Tá bom, Principalmente obrigada. quando você pensa nessa questão quando você pensa justamente nesses processos, como que ele falou, Lab on Chip. Achei bem interessante, bem legal mesmo. Isso. É bem bacana mesmo. Pessoal, mais alguma pergunta, alguma colocação? Bom, eu acho que... Opa, manda, Gabriel. Pode falar. Acho que você está com o microfone fechado. Apertei errado. Tá bom. Minha ansiedade atacou aqui, ó. Que droga. Bom, eu acho assim, se você puder mandar as apresentações em PDF, eu envio para o pessoal, é sempre útil, né? Eu acho que para alguns o conteúdo acaba sendo mais básico, para alguns é novidade, então acho que é sempre útil. Eu acho que o pessoal tem interesse. Tem interesse, gente, de que eu mande as apresentações? Responde aí no chat, por favor. E André, eu quero te agradecer muito, né, novamente. Te agradeço aí em nome da ANP, Agência Nacional de Petróleo, em nome do nosso PRH, que é o PRH 16, de aditivos poliméricos e nanosistemas aplicados ao setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis da UFRJ. E assim, eu gostei muito, acho que foi proveitoso para o pessoal também, né? E assim, muito, muito obrigada, assim, foi ótimo. Eu que agradeço a oportunidade. Eu fiz duas apresentações, mais para abranger um geralzão mesmo, porque como eu tinha visto na programação, ia ter um pessoal bem mais específico, né, que vai ser mais, vai atacar mais essas áreas assim. Eu agradeço a paciência e a presença de todos vocês aqui, foi um prazer. Eu esqueci na minha apresentação, quem quiser entrar em contato, eu coloquei lá o meu Instagram, eu acabei fechando ali, e o meu LinkedIn. E aí, quem tiver interesse, eu atuo muito na área de educação, que eu chamo de educação 4.0. Então, quem quiser falar comigo, discutir algumas coisas, aí fique à vontade. E podem me achar pelo meu nome no LinkedIn, que acha fácil, André Simões.
O Dani, pessoal tá... agradeço muito de coração a oportunidade, tá? Foi um prazer revê-la, mesmo online. O Tá pessoal bom? tá colocando aqui, tem um monte de agradecimento para fazer Tô no vendo aqui. chat. Muito Eu obrigado até ia pela- te falar, né? Hoje o LinkedIn é uma ferramenta boa, tá como André Simões, então, né? Isso, André Então aí, Simões. pessoal, quem aí no futuro surgiu alguma dúvida, lembrar dessas aulas, quiser trocar uma Vou botar ideia. aqui, eu vou botar aqui no chat aqui o link direto. Aí quem quiser pegar depois e conectar lá, fica à vontade. Eu adoro falar com as pessoas no LinkedIn, no Instagram, principalmente quando a gente fala de educação, de desenvolvimento tecnológico e tudo mais. Eu gosto muito. Fiquem à vontade, tá? E é muito bom falar com gente nova que tem cabeça bem aberta. É isso aí. Beijo. Beijo, Obrigado gente. pela oportunidade de todos aí, Muito tá? Tchau, tchau. obrigada. Obrigada, Obrigadão. pessoal. Até Tchau, amanhã, tchau. hein? Até amanhã, pessoal.